Olá, eu sou o Rogério e esse é o Sem Tempo contando as melhores histórias. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que acompanham o Sem Tempo aqui, elas têm algo muito em comum comigo, com a minha história de vida, que é você crescer escutando histórias ali dos seus avós, dos seus pais e de outras pessoas próximas, sejam amigos ou outros familiares, que você frequentava a casa deles ou eles frequentavam a sua casa e aí tinha aquelas tradicionais histórias da família, algo muito marcante que aconteceu principalmente com seu avô, com um tio, algo do tipo. Por exemplo, a história da minha família é aquilo que já contei 1 milhão de vezes aqui na internet, que meu avô teve um confronto ali com o Saci e depois de muitos anos, meu pai também teve uma experiência que ele acredita que era o Saci também. E o meu avô materno também teve experiências com o Saci, entre outras coisas, histórias da minha mãe, histórias do meu pai, tudo mais ou menos isso. Então tenho certeza que você, a sua família tem alguma história muito marcante e se você quiser, deixa até lá nos comentários que vai ser um prazer comentar aqui depois a história que todo mundo trouxe. Mas por que eu tô falando tudo isso? Porque hoje eu vou contar a história pra vocês de uma situação que aconteceu com o avô de uma pessoa e depois aconteceu com essa pessoa. E a situação foi tão marcante com o avô dela que mudou o jeito como a família se comportava. Mudou assim as crenças da família, sabe? Fez a família ter uma mudança estrutural e de comportamental gigante. Porque o avô dessa pessoa relatou que alguma coisa visitou ele durante a noite, mexeu com ele ali, nunca mais ele foi normal. E essa pessoa que eu conheci, né, essa pessoa que fez um curso comigo e tudo mais, também tem a certeza que algo visitou ela, que são as famosas visitas de dormitório, que eu vou explicar aqui pra vocês o que é isso. Se você ainda não é inscrito no Sem Tempo, se inscreva. Tô com uma campanha muito legal. Assim que eu bater 5 mil inscritos, eu vou sortear um copinho exclusivo aqui do Sem Tempo, mais uma camiseta com estampa exclusiva pro ganhador do sorteio dos 5 mil inscritos. Se você tem uma história, um relato muito legal, manda pra mim, tá aparecendo um e-mail aqui pra vocês enviarem. Lembrando que tem aquela regrinha que vocês precisam me autorizar a contar o relato e tudo mais. É uma dinâmica um pouquinho diferente dessa, mas eu pego o relato de vocês e conto do meu jeito aqui, mas é uma playlist exclusiva para os inscritos, né? Que é claro que entre 160 vídeos aqui eu contei muito relato de pessoas que acompanham o canal. Mas essa playlist, ela agora está organizadinha de uma forma bem especial. Já tem um vídeo que ficou bem legal e vai melhorar cada vez mais. E semana que vem já tem outro vídeo de relato dos inscritos aqui. Vou fazer um convite para vocês. Se você pode, se não vai atrapalhar você, se não vai te complicar, vire membro aqui do Sem Tempo, ajude aqui o canal a se estruturar cada vez mais. Sendo membro, você vai poder ajudar nas pautas, acompanhar os bastidores e ter conteúdo exclusivo. Esse final de semana já vai ter mais um vídeo exclusivo na nossa área secreta, incluindo relatos exclusivos para os membros. E daqui a um tempo eu vou ter a lojinha no canal, essas pessoas também vão ter um desconto e tudo mais. Logo eu vou gravar um vídeo só explicando os benefícios de ser membro aqui do Sem Tempo. E é isso aí, sem mais delongas, bora para os relatos de hoje. Eu separei as playlists aqui do canal para ficar uma coisa mais organizada e ao mesmo tempo conseguir atender melhor as sugestões que vocês sempre me deixam ali nos comentários e tudo mais. Então eu separei entre relatos e lendas das regiões, então tem relatos e lendas do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Essas playlists ali o foco é realmente mais lendas, histórias típicas de cada região. Eu separei ali os relatos dos inscritos, que é o que eu pedi para vocês mandarem os seus relatos. E aí também tem outras 2 ou 3 playlists que são diferentes, que logo eu vou estar trazendo vídeos especiais nelas. E tem uma das playlists que eu tenho muito carinho, que é a Arquivo X, que ela nasceu mais com uma proposta de falar coisas misteriosas que foram catalogadas no nosso Brasil. E eu vou continuar fazendo isso, eu vou tentar misturar relatos com histórias famosas de mistérios ufológicas que aconteceram aqui. Então provavelmente o próximo vídeo aqui do Arquivo X vai ser uma história muito famosa, uma história de abdução, uma história de contato, algo assim que marcou a ufologia, os mistérios no Brasil, mas eu também vou colocar os relatos igual hoje de pessoas que eu conheci, de pessoas que me contaram, histórias e assim vai. A história de hoje é o seguinte: há uns 2 ou 3 anos atrás eu estava fazendo muitos cursos para aprender mais sobre audiovisual e sobre cinema. E aí num desses cursos que eu fui fazer sobre, acho que cenografia ou assistente de direção, algo do tipo, eu conheci um rapaz lá, e aí eu até peço desculpa porque o pessoal fica chamando por apelido, mas se eu não me engano o nome dele era Ricardo, e ele até já é uma pessoa que trabalha com audiovisual, que tem algumas experiências bem legais e tudo.
E ele estava lá passando por uma reciclagem, aprendendo os conceitos, porque era um palestrante bem famoso que estava dando esse treinamento aí que eu participei. E aí, papo vai, papo vem, o que você faz, o que você não faz e tal. E aí a gente meio que... Ele gostava desses assuntos, eu contei pra ele que tinha um canal. E ele falou, que legal e tal. E aí a gente começou a conversar e a gente tinha algumas coisas bem parecidas, né? O avô e o pai dele sempre trabalharam no campo. Ele, durante a infância, morou em cidade do interior, morou aqui em Bragança Paulista e também morou em outra cidadezinha. Não sei se era Jarinu, será que eu tô me confundindo? Enfim, ele morou a maior parte do tempo em Bragança, só que os avós eram de uma cidadezinha do lado. E aí, papo vai, papo vem, aí ele falou, eu contei pra ele história de Saci, história disso, e ele falou, pô, meus parentes contavam muito essas histórias também. Só que eu não tinha tanto medo disso. O que eu sempre tive medo e a minha família tinha medo era de ET, alienígena, esse tipo de coisa. Eu falei pra ele, pô, eu também tinha muito medo de ET quando eu era criança, sabe? Não que se eu visse um fantasma, um demônio, uma coisa do tipo assim, uma assombração, uma entidade do folclore, eu não fosse ter medo, né? Como criança eu ia me mijar e me cagar do mesmo jeito. Só que o que mais eu tinha medo, que eu orava para não encontrar, era um ET. Eu até tenho umas 2 experiências que eu já contei aqui no canal de situações estranhas que aconteceram comigo, mas graças a Deus, tipo, eu vi um negócio de muito longe e eu tive a sensação que eu estava sendo observado. Quando eu olhei não tinha nada. E o meu trauma foi muito por causa de um bendito filme que o SBT passava durante a tarde e eu assisti quando eu tinha uns 5, 6 anos, que era um filme chamado Fogo no Céu, que dizem que é baseado em fatos reais, um lenhador que desapareceu, ficou 11 dias desaparecido e quando voltou contou que tinha sido abduzido. E aquilo ali me marcou muito, ver os ETs mexendo com o cara ali, a experiência do cara, eu fiquei traumatizado mesmo. Então durante muito e muito tempo eu tinha muito medo de ET. E aí ele começou a contar a história dele, da família dele, por que eles tinham tanto medo de ET ali. Como eu falei ali, o pai, o avô dele a vida inteira trabalharam com o campo, a mãe dele era professora em Bragança e tal, e aí eles ficavam, igual eu também, assim, ficavam um pé no sítio, um pé na cidade e tudo mais, e assim vai. A história do avô dele é a seguinte... Ali, para quem conhece a região de Bragança Paulista, para quem conhece essa região meio sentido litoral norte de São Paulo e ao mesmo tempo sentido sul Minas ali, essa cadeia de montanhas ali que pega ali, eu acho que a Serra da Cantareira, enfim, sabe que é bem montanhoso, né? Serra. E aí o avô dele morava num platô, que de um lado era área de preservação, mata, 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 e do outro lado era uma fazenda muito grande ali que lidava com pecuária, e a fazendinha do avô dele era basicamente assim, tipo, tinha uma granja de galinhas e tinha uma lavourazinha que ele era para deles, o uso deles mesmo. O pai dele trabalhava nessa fazenda de pecuária grande ali por perto e ajudava o avô dele, né? E ficava nessa vida de um pé lá, um pé cá. E a família dele se dividia, então geralmente a avó e a mãe e ele com os irmãos dele estavam ali em Bragança, e o avô e o pai estavam lá cuidando do sítio, das coisas e trabalhando. E nessas de, tipo, um pouco da família aqui, um pouco da família ali e tal, era aniversário, acho que da irmã dele, alguma coisa assim que ele falou, de uma prima dele, e tava todo mundo na cidade, só que o avô dele também tava lá. Só que como tinha essa questão de cuidar da granja, de lavoura, perigo de geada, toda noite o avô dele tinha que voltar, não tinha o que fazer. E quando o avô dele estava voltando de Bragança para essa outra cidadezinha no interior, próximo ali de Bragança, na estrada ele viu uns bagulho esquisito no céu. Ele já teve uma sensação estranha, já estava bem noite, assim, já era mais das 8, 9 horas da noite. Ele viu umas luzes esquisitas assim, passando de um lado para o outro, achou aquilo muito estranho, falou, pô, não é avião, não é nada, né? Que será que é, mas tudo bem, não ligou. E ele até teve a sensação, num pedaço da estradazinha de terra que ele estava ali subindo ali o platô ali que ia para casa dele, ali subindo um morro que ia sentido o bairro que ele morava, ele teve a sensação que a luz acompanhou o carro dele de longe durante um tempo. Mas tudo bem, o avô dele não ligava, enfim, e tal. Chegou em casa, acendeu os postes lá, as luzes dos postes, começou a se virar, tratou dos cachorros e tudo mais. E falou que tava com uma sensação muito esquisita, sabe? Como se estivesse realmente sendo observado, como se tivesse uma sensação estranha, não tava normal. Mas aí ele fez uma oraçãozinha ali e tal, organizou as coisas, e vida no campo era diferente, pegou a arma ali e foi para dentro de casa. E era um costume deles, porque é uma região que é um pouco mais fria, e principalmente no inverno a temperatura cai muito, eles dormiam com um fogão a lenha ligado, né? Com a chama acesa ali com a lenha
queimando ali para esquentar um pouco a casa e ter uma claridade. No outro, como eles acordavam muito cedo, coisa de 4h30 da madrugada ali para já lidar com a lavoura, o fogo já estava no esquema para passar o café. Foi a última coisa que ele fez, acendeu o fogo, foi lá, deitou. Aí, no meio da noite ali, meia-noite, 1h da manhã, ele escutou os cachorros latindo, mas depois os cachorros ficaram quietos, até aí tudo bem. Aí ele acordou em um certo momento lá para ir no banheiro, também tudo bem, tudo quieto até demais, segundo ele. Muito quieto. E aí ele foi pra cozinha, tomou um copo de água e quando tava voltando pro quarto, olhou pra mata, que tava assim a alguns metros da casa dele, e viu luzes andando no meio da mata. Aquilo deu uma preocupação nele, ele ficou preocupado que poderia ser bandido, poderia ser alguém com más intenções. E aí ele saiu pra fora de casa e deu 2 tiros de aviso, sabe? Sabe, a famosa cultura do sítio, de vou atirar primeiro pra depois ver o que é, né? Aí deu 2 tiros pro alto para avisar que se fosse alguém ali, eles tentassem uma gracinha, eles iam se dar mal. Os cachorros também já latiram, aquela bagunça, né? Já fez barulho de bicho, passarinho voou e beleza. Ele falou, se era alguma coisa alguém mal intencionado, já tá ligado que se vier para casa aqui, a chapa vai esquentar pro lado dele. E voltou a deitar e tudo bem. Até que num determinado momento, ele acordou de novo, com a casa toda quieta, toda quieta. E a única coisa assim que ele consegue se lembrar, que foi os últimos movimentos que ele conseguiu fazer antes de ter a experiência negativa, horrível que ele teve, é que ele olhou para a janela do quarto, sentido o pátio ali do sítio, né? Que era uma janela que dava para ver um pouco da mata, um pouco da garagem, do armazém onde ficavam os carros, as coisas e tudo mais, e tava tudo apagado, os postes, estava tudo apagado, os bichos quietos e tudo. Ele falou, não é possível, tá muito escuro isso, não é para ser assim. E aí ele virou a cabeça e quando ele foi virar a cabeça de novo para se movimentar, para levantar, ele travou. E no que ele travou, de canto de olho, ele conseguiu ver luzes passando assim, 2 luzes passaram em volta da casa, aí ele travado, e aí quando ele reparou, assim, muito rápido, tinha alguma coisa muito clara, uma luz muito forte, incandescente, que em alguns momentos dava para observar assim que parecia ter um formato de uma pessoa parada no pé da cama dele. E outra meio que para fora da casa assim. E aí aquilo travou ele por alguns instantes, ele não sabia explicar o que estava acontecendo, nunca soube explicar direito o que era. Ficou travado ali e aí ele tentava fazer algo, era o que as pessoas costumam falar, né, de uma paralisia do sono. E aí ele se sentiu ali meio que tocado, sabe? Como se alguma coisa meio que tivesse mexido na cama e tudo. E aí ele fechou o olho por alguns minutos assim, de aflição mesmo. E aí ele conseguiu voltar a se mexer. E aí quando ele conseguiu voltar a se mexer, ele ainda ficou com medo de abrir o olho e dar de cara com alguma coisa, mas quando ele abriu já não tinha mais nada na casa dele. E aí ele viu que ele estava sem coberta, que era como se tivessem mexido mesmo nele, na cama ali, e ele tinha alguns pequenos cortinhos no corpo, tinha um corte debaixo do braço, e tinha um corte debaixo atrás do joelho, né, atrás da perna, mas assim, eram cortes, cicatrizes que ele não tinha antes e estava queimando muito, mas ao mesmo tempo não tinha sangue, não tinha nada, enfim, essa situação muito estranha. Aí ele levantou, pegou a arma, já assobiando para os cachorros, saiu, e aí quando ele saiu para fora, as luzes do pátio, elas estavam voltando, né? Que eram aquelas lâmpadas tipo de estádio antigo, que quando elas apagam e acendem, elas demoram para voltar e ficar na força total delas. E aí as luzes estavam voltando, ele olhou para tudo quanto é lado e não viu mais nada. E ele ficou com aquela sensação. E aí ele estava com essa queimação debaixo do braço e atrás da perna. E aí ele foi, tomou um banho, jogou água na cara, acendeu a casa inteira, chamou o cachorro lá e ficou tudo. E aquela sensação ficou com ele, aquela sensação ao mesmo tempo de desespero e de não entender o que tinha acontecido. E aí beleza, passou-se tudo, no outro dia vida normal, depois a avó dele também chegou lá, enfim, a família chegou, ele contou o que tinha acontecido e durante alguns dias depois, novamente, eles viram luzes estranhas no céu lá, fazendo uns movimentos esquisitos, mas nunca mais aconteceu nada. Porém, o vô dele ficou tão impactado, buscou aprender mais e entender mais do que ele podia fazer para aquilo nunca mais acontecer. E como isso é uma coisa que, cada um acredita de um jeito, ele falou que o avô dele meio que ficou meio paranoico e fazia um pouco de tudo. Ia para um lado meio espiritual, então tinha umas coisas lá de religião, de Bíblia,
bem assim na casa dele. Tinha umas coisas meio cabalísticas, meio ocultistas, sei lá, meio esotéricas na casa, que a casa inteira do avô dele, ele fez desenhos nas portas, fez uns negócios assim para tipo, que era para inibir que qualquer coisa entrasse na casa, e desde então ele começou meio que a adotar algumas práticas para tipo, durante a noite nada acontecer. Então nunca mais o avô dele também ficou sozinho no sítio. Aí eles tinham combinado ali sempre ter uma ou outra pessoa, e essa foi a situação do avô dele que mudou a rotina ali. Enquanto o avô dele foi vivo, ele tinha essa questão, e sempre estudando e contando história de pessoas que recebiam essas visitas, que para a cultura ufológica se chama visita de dormitório. Essa foi a experiência do avô. E bom, foi isso que mudou a família dele. Agora eu vou contar a experiência para vocês do Ricardo. O Ricardo falou que depois de muitos anos, ele já morando em São Paulo, trabalhando aqui e tudo mais, se casou, enfim, tinha a família dele e tudo, e a família da esposa dele também, assim como a família dele também era ali da região de Bragança, mas eu acho que era de Nazaré, alguma coisa assim. Era de uma cidade antes, mais perto de São Paulo. Se conheceram aqui em São Paulo também, mas a família também era de lá. E aí, numa dessas, foi visitar uns parentes da família dele, em Nazaré Paulista, algo assim. Mairink, algo assim. E aí, tava lá num chalé. E aí, era um sítio que tinha vários chalés, segundo ele. Tinha uns 5 chalés que eram os quartos do sítio. E aí tinha a casa principal dos donos ali do sítio, dos tios avós ali da esposa dele e tal. E uma área onde faziam as festas, o churrasco, um churrasqueiro e tudo mais, onde todo mundo ficava e depois todo mundo ia pro seu chalé. E ele ficou até mais tarde lá com o tio avô da esposa dele, conversando e tudo mais, tomando uma cerveja, papo vai, papo vem, papo vai, papo vem, até que chegou um horário assim que todo mundo já tinha ido dormir. Até que chegou um horário que eles falaram, pô, vamos dormir também, vamos também. E os dois, juntos, foram indo cada um pro seu chalé. Quando eles estavam chegando bem pertinho do chalé deles, eles também tiveram a sensação de ver homens de luz andando no mato, que era bem próximo do chalé. Eles travaram e ficaram parados. E aí a experiência que o avô dele teve de tipo, tudo que tá em volta meio que apagar, a energia elétrica meio que e falhando até apagar, aconteceu com eles também. Enquanto eles olhavam aqueles homens, aqueles sei lá o que, seres de luz andando na mata, alguns metros deles ali, tudo a energia dos chalés e do pátio do sítio onde eles estavam foi apagando. E isso já era 1, 2 horas da madrugada, os dois travados ali, até que o tio avô dele, da esposa dele, deu um assobio, um grito, alguma coisa assim. E aí uma das pessoas que estavam no chalé acordou, abriu a porta, e com o barulho de abrir a porta, as coisas que estavam andando no meio da mata em torno deles pararam, sumiram, e as luzes do pátio foram voltando. E aí ficou aquele alvoroço, né? Aquela situação toda ali entre todo mundo que estava ali. Mais de uma pessoa viu isso, teve essa sensação, e no outro dia, conversando ali com o pessoal do sítio, os parentes da esposa dele contaram que uma vez acordaram e também tinha um ser de luz parado na janela de um dos chalés ali. Então foi uma experiência muito parecida com a do avô dele, que fez com que ele refletisse ainda mais sobre o que poderia ser isso. E bom, esses são os relatos de hoje. Em breve eu retorno aí com mais relatos e histórias aqui do Arquivo X Brasil para vocês. Como eu falei, logo eu vou trazer umas histórias de casos famosos brasileiros aí, casos ufológicos, teorias malucas. Vou falar assim, todo mundo fala, mas vou falar também de Noite Oficial dos OVNIs, Chupacabra, as luzes lá, Operação Prato, as luzes que sugavam o sangue das pessoas. Vou falar aqui também da galera lá toda que teve experiência ufológica agora no Acre. Vou contar histórias famosas e vou contar esses relatos de pessoas que acompanham o canal aqui, de pessoas que eu fui conhecendo ao longo do meu tempo aí como pesquisador e contador de histórias aqui para vocês. E é isso, considere ser um membro do canal. Muito obrigado aos membros atuais aqui do canal. Tamo junto e até o próximo.